Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Para mim é um prazer muito grande estar aqui novamente. Davidson é um irmão querido e eu sou muito grato por essa igreja. Eu vim uma vez por mês aqui, era isso? Durante bastante tempo, mas hoje eu pastorei uma igreja no Rio de Janeiro, lá em Xerém. Davi já esteve lá conosco, nos visitando lá, e eu sou grato a Deus. Bom, gente, eu vou pregar nos dois cultos, nós ainda vamos ter mais um. Eu estou com a voz um pouquinho avariada, então eu vou falar um pouquinho devagar para sobrar voz para o outro culto. E eu ainda também preciso da voz, porque eu combinei uma briga amanhã com minha mulher. Então, se eu perder a voz, ela vai ganhar. Tá certo? Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do verso de número 25. Vamos dar uma olhada nesse texto. Lucas, capítulo 14, verso 25. Vou te aconselhar a anotar o texto, se possível tirar uma foto para você não esquecer, para você chegar em casa e poder dar sequência, certo? Ao olhar essa palavra um pouco mais de perto. Vamos ficar com essa tradução. Vou ler bastante, mas vou falar pouquinho. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não se senta primeiro a ponderar se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação e contra o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco. Ó Pai, já fomos abençoados com os louvores, abençoados com as orações, abençoado com o momento de honrar ao Senhor, e agora com Tua palavra. Por isso toda distração caia por terra. Abra o entendimento, ó Deus, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Bom, vamos lá entender um pouquinho aqui, fazer uma reflexão. Nesse primeiro momento eu vou falar um pouco de família. Bom, Jesus havia se tornado muito interessante e muito popular. Ele começa de uma forma muito tímida, à beira do mar da Galileia, trazendo apenas algumas dezenas de pessoas. Inicialmente, seu ministério não tem uma grande projeção. Com o tempo, ele começa a realizar algumas coisas. Ele começa a fazer milagres. E também começa a oferecer comida depois das refeições, ou depois das pregações, certo? Então, era uma estratégia para que o povo fosse vê-lo. Pelo menos podia comer pão com fartura, certo? Jesus cria na Palestina o primeiro McFish da história, o sanduichinho de pão com peixe, tá certo? E a turma ia para ouvi-lo. Ele também cura, então, e os doentes. Ele também liberta, então, e os oprimidos, certo? Tinha gente que não estava precisando de muita coisa, mas estava com fome, também ia, certo? E tinha também uma turma de curiosos.
Não passou muito tempo, tinha um bando de gente andando atrás de Jesus, certo? Então, aquelas dezenas de pessoas tornaram-se uma multidão, e agora está todo mundo atrás dele. De repente, o texto em que lemos, Jesus para e vai falar com a multidão: ô, preciso falar um negócio com vocês. Se você quiser vir atrás de mim, eu preciso explicar algumas coisas a vocês. Vocês terão que lidar com um novo estilo de vida, e esse novo estilo de vida que eu vou propor e colocar sobre você fará com que você enfrente embates primeiro com sua casa, com as pessoas que terão que ver agora a novidade de vida que eu ofereci a você. Por isso, seus pais, irmãos, cônjuges, as pessoas que convivem com você em intimidade, inevitavelmente esse novo estilo de vida, cujo qual você não fará mais a mesma coisa, não pensará mais do mesmo jeito, você vai começar a viver conflitos, e não apenas externos, mas também terá conflitos internos. Você terá que enfrentar embates com você mesmo, aborrecendo a si próprio, para se tornar meu discípulo. Note que me parece que grande parte da multidão estava interessado em andar de forma muito particular com Jesus. Essas pessoas queriam manter um relacionamento próximo com este popstar, com este alguém que agora se tornou uma celebridade local. Então, andar perto dele conferia a essa pessoa, na cabeça delas, algum status, e elas gostaram disso. Então elas pensavam: vamos andar com ele, poderemos comer perto dele, poderemos andar bem próximo, receber instruções particulares. Elas não têm noção do que estão pedindo, porque elas não são capazes de entender o quanto custa vivenciar isso. Então Jesus precisa explicar que tudo tem um preço. Então ele para e diz: olha, gente, não é isso que vocês estão pensando. Se vocês querem vir a mim, está bem, mas se quiserem ser meu discípulo, eu preciso mostrar algumas coisas a vocês. E aí Jesus começa a criar um processo seletivo e mostrar que não vai ser tão fácil quanto elas pensam, que não vai ser de qualquer maneira quanto elas pensam, que é muito mais do que observar um milagre, é muito mais do que comer um pedaço de pão e algum peixe, é muito maior do que tudo isso. Jesus começa a criar este ambiente para que as pessoas tenham noção de quanto custa ser seu discípulo. Não é apenas levantar a mão, carregar uma Bíblia embaixo do braço, ter um louvor numa rádio gospel no seu carro. É muito mais do que tudo isso. O preço a ser pago será muito mais alto. Você viu aqui que eu fico atento aos sinais. A palavra luz, que nós nos tornaríamos um ponto de referência, é simplesmente isso. O que é que fazemos quando criamos um prédio muito alto? Colocamos no topo dele uma luz, para que seja de referência para aeronaves, para que elas tenham um entendimento que ali tem alguma coisa. A luz é uma referência, é um ponto de referência. Nós ouvimos a palavra responsabilidade, e eu já vou te mostrar isso. Então Jesus começa a criar isso. E aí ele diz: olha, quem quer construir uma torre, primeiro tem que saber quanto custa construir uma torre, senão corre o risco de não conseguir ter êxito. Quem quiser ir à guerra, precisa saber o quanto tem de material bélico, precisa saber qual é a dimensão de seu adversário, senão, ao invés de um embate, é melhor um acordo de paz. Tudo isso Jesus está buscando mostrar para eles e para nós, entendemos o quanto custa. Ou seja, seja o que você for fazer, é importante que você descubra, antes de fazer, o quanto custa. Quanto custa se tornar um empreendedor?
num dos países com a maior carga tributária do mundo. Tu pensa que é mole? Quanto custa se casar? Já vou mostrar. Quanto custa caminhar a sério com Jesus? Quanto custa? Quanto custa? Você sabe quanto custa? Então, pela fé, nós fomos muito contaminados. Eu vou te mostrar um texto que o pessoal gosta muito, mas não usa tudo. Então hoje, põe aí para mim Deuteronômio capítulo 28, santo varão. Me ajude aí. Deuteronômio 28. Dá para você botar o último versículo de Deuteronômio? Quantos versículos tem? Quantos versículos? Me ajuda aí. Quantos versículos tem? Quantos versículos tem? 68. Beleza. Volta no 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor teu Deus os porá por cima de todas as nações da... Verso 2, para ficar bonito. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem à voz do... Bota no verso 14. Isso. Ó. Se não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de nenhum mandamento que hoje ordeno, para seguir todos os outros deuses e prestar-lhe culto. Bom, tem quantos versículos o Deuteronômio 28? Ele começa no primeiro, sim ou não? Sim. E nós estamos no versículo? Isso. Todos esses 13 versículos, porque o primeiro é o condicional, só fala de vitória. Volta lá que eu faço questão de ler. Bota o verso 3 para ficar legal. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Vai embora, varão. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, a cria das suas vacas e das suas ovelhas, a sua cesta, a sua amassadeira serão abençoadas. Verso 6. Vocês serão abençoados ao entrar e quando saírem. O Senhor considerará que sejam derrotados diante de vocês os inimigos. Presta atenção. No versículo 15, põe aí. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor teu Deus e não seguirem cuidadosamente todos os mandamentos, e o estatuto que hoje lhe ordeno, todas essas maldições virão sobre ti. Segura aí agora, maluco. Vocês serão amaldiçoados na cidade, amaldiçoados no campo. Sua cesta e sua amassadeira serão amaldiçoadas também. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também a sua colheita da sua terra, o seu bezerro, as suas ovelhas, os seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados quando entrar, vocês serão amaldiçoados quando sair. Vocês vão se lascar. Tradução. Mas o pior não é isso, é que o tal do capítulo 28 tem quantos versículos? Quantos falam de bênção? 68 menos 14 sobra quanto? 54. Só fala que está lascado. E só fala pra gente: você será abençoado quando entrar, será abençoado quando sair, será abençoado aqui, ó. Por isso que está assim de gente se lascando. Entendeu? Porque só fica com a parte que interessa. Pega esse versículo. Porque você pode falar assim: pastor, estou perdendo quando entro, estou perdendo quando saio. Aí não precisa desobedecer, é só ser vascaíno. É uma verdade. Tá certo? Aí também o negócio vai ficar difícil. Tá ok? Então nós vamos dar uma olhada nisso, porque a minha proposta é conversar com vocês sobre o quanto custa estabelecer uma família. É isso que eu vou falar nesse primeiro momento. Tá certo? Por quê? Porque o que o texto está dizendo é que nós estamos debaixo de um princípio estabelecido por Deus. Ele é o princípio da semeadura. Toda ação causa uma... Você já escutou isso hoje no culto.
Entendeu? Então você fica de olho no que você está fazendo, porque já já está voltando para você. Pastor, o diabo, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo é poderosíssimo, sim ou não? Claro que é. Agora, tem uma pessoa que pode lascar mais sua vida do que o Satanás. Quem é? Quem é? Você. Eu lasco a minha, você a sua. Você é pior que sua sogra. Você é pior que sua nora. Você é pior que o Lula. Você é pior que o Bolsonaro. Você é pior. Você é pior. Você é pior. Você é pior que seu pai, pior que seu filho. Então nós vamos dar uma olhada nisso, porque hoje as pessoas não querem assumir responsabilidade. Hoje está todo mundo sofrendo demais, porque ninguém quer ser responsável por nada. Quer fazer o que quer, mas a hora que o negócio vem... Nossa, onde Deus está? Onde estava quando você estava fazendo? Falando para tu não fazer, e falando que tu se fizesse, era isso que ia acontecer. Entendeu? Então quanto custa montar uma família? Quanto custa? Esse negócio é um troço muito sério, esse negócio de casar. Por isso que não é obrigatório, está lá, opcional. Não é bom que o homem esteja só. Tem gente que não veio esse mundo para casar, veio para carreira solo. Ah, pastor, mas eu não tenho que legalizar o sexo? Você vai casar para fazer sexo? Você está falando sério? Pergunta quem casou, quanto faz? Pela quantidade que se faz, é melhor ficar sem fazer. E só riu casado. Porque sabe que eu não estou mentindo. Então levanta a mão todos os solteiros. Isso aí, pode baixar a mão que eu vou falar primeiro com vocês. Aconselho vocês a se casarem, a formar uma família. Agora precisa saber quanto custa. Mas a primeira coisa é conseguir alguém para casar contigo, porque já está difícil. Se você quer se casar, você precisa se tornar interessante. É a primeira coisa que vai te custar. Porque se você não for interessante, tu não arruma ninguém. Como é que eu posso ser interessante? Beleza. Se você for bonito, não precisa fazer força. Só recebe os currículos. Entendeu? Se tem uma coisa que te torna interessante, é beleza. Entendeu? Você é bonitona? Então fica fácil. Você é bonitão? Então você já é interessante. Mas nem todo mundo veio com esse atributo, esse adjetivo. Tem gente que amassou na viagem. Então chegou aqui, não é tão bonito assim, né? Pastor, e se eu não for bonito, como é que eu me torno interessante? Postura. Entendeu? Se você não é bonito, anda emprumado, anda devagar. Entendeu? A senhora também dá uma ajeitada nessa carcaça. Bota um sapato e salto alto para levantar a traseira. Postura. Tem homem que não é bonito, mas é atraente. A mulher fala, olha que homem. Aí a outra fala, não é bonito, mas olha que... Nossa, que postura. Tem umas mulheres que não são bonitas, mas são charmosas, porque tem postura, parece a égua do faraó. Você olha para ela, está lá na Bíblia. Não estou ofendendo ninguém não, está na Bíblia. O David citou a Bíblia, por que eu não posso? Certo? Isso, postura. Entendeu? Quer se tornar interessante, não tem beleza, pelo menos tem a postura. Tá? Pastor, eu não tenho beleza e eu não tenho postura. Vamos tentar te ajudar. Tá ficando difícil, mas vamos lá. Tenha inteligência, cultura. Isso também atrai quando você é uma cabeça pensante, principalmente para a mulher. Mulher ama homem inteligente. Homem não gosta de mulher inteligente, não. É muito fácil você ver um homem inteligente com a mulher burra, mas você nunca vai ver uma mulher inteligente com um homem burro. Mulher não tolera. Então vai ler alguma coisa, vai aperfeiçoar esse vocabulário. Já não é bonito, não tem postura e não tem cultura, quem é que vai se interessar por você? Pastor, tá ficando difícil. Eu não tenho beleza
Eu não tenho postura. Eu não tenho cultura. Então, meu filho, vá pro dinheiro. Vai arrumar dinheiro, vai trabalhar, vai andar numa BMW, numa Mercedes, vai morar não sei o quê, vai vestir umas roupas boas, vai ganhar dinheiro, que você fica interessante. Certo? Ó o Glória aí, tá vendo? O pessoal vai se encaixando. Você consegue entender? Então, como é que você vai conseguir alguém se você não souber o quanto custa se tornar alguém interessante? Então beleza, já está aí. Você pegou uma dessas 4 dicas, se tornou interessante, já arrumou uma pessoa. Beleza. Vamos para a próxima fase agora. A fase do namoro. Namoro não é para fazer sexo. Aliás, é uma confusão isso. Solteiro pode fazer sexo, mas quer. Casado pode, mas quer. Eu nem falei do Satanás ainda, eu na verdade. Acho que eu vou deixar ele para o próximo culto, que eu estou nem precisando dele aqui. Então a próxima fase é o namoro. Para que serve o namoro? Namoro é para você ficar atento, abrir seus olhos e olhar para essa pessoa que você achou interessante e que ela te achou interessante, para ver se vai dar. Entendeu? Por exemplo, está namorando uma menina, descobre quem ela já namorou, vai lá e pergunta por que acabou. Pesquisa de campo. Entendeu? Vai lá na casa dela, conversa com a avó dela, que já está velhinha, deixa escapar informação. Você vai lá e fala: ô vovó, estou namorando Priscila, sua netinha. Aí a velhinha vai falar: ô menina bonita, hein? Aquilo é um luxo de menina, mas não sabe fazer nada na cozinha, aquela garota. Nossa, que ela acorda meio-dia. É onde, pronto, já sabe que ela é linda, mas deve ser mulher de astronauta que só come barrinha. Entendeu? Você quer namorar quem? Vai lá e conversa com a avó dele. Tá? Vovó, tô namorando Ronaldo, seu neto. Ah, Ronaldo, que menino forte, menino. Ah, quando eu era pequeno, lembro tanto. Mas tem uma preguiça, meu Deus do céu. Que ele é discípulo do Batman. Pronto. Porque namoro é para olhar. Repita comigo: antes de casar, abra os olhos. Depois que casar, fecha os olhos. Hoje as pessoas fazem o contrário. Fecha os olhos antes de casar e abre os olhos depois que casou. Não, é para olhar tudo, porque, deixa eu te falar um negócio. A proposta do casamento é terrível, porque ela é vitalícia, monogâmica, só troço ruim. Uma pessoa só até que a morte o separe, e vai demorar. Eu faço isso, quer ver? E olha só como é que é duro, ainda é duro. Quantas viúvas nós temos aqui? Levante a mão, todas as viúvas. 1, 2, cadê? 3, 4, 5, 6, 7, só aqui 7, 8, 9, 10, 11, deixa eu ir para o lado de cá aqui. Levanta a mão se tem uma viúva aqui. 12 só. Quantas viúvas temos nesse ambiente? Isso, agora levanta a mão para mim todos os viúvos. Viúva aqui não tem não. Viúva aqui no meio não tem não. E viúva aqui também não tem não. Isso é um alerta para nós homens. Casamento mata nós, é ou não é verdade? Você consegue entender? Oh, olha para mim. As pessoas precisam saber o quanto custa. Olha para mim. Isso. Entendeu quanto custa? Tudo que você vai fazer na vida tem um preço. Algumas coisas você paga com dinheiro, outras você paga com emoções. E é assim que funciona. Você pode pagar um preço material, emocional ou espiritual. São esses 3 mundos que nos regem.
Todo corpo, alma e espírito deve ser entregue ao Senhor de forma irrepreensível. 1 Tessalonicenses 5. Você consegue entender? Então o que nós precisamos, se queremos viver uma vida decente aqui, porque para morarmos no céu, precisamos apenas receber Jesus como Salvador e Senhor. Mas se eu quero viver uma vida aqui, luz, sal, uma vida boa, eu tenho que me tornar responsável. E a melhor maneira de me responsabilizar é descobrir de forma antecipada o quanto custa. Porque senão eu não tenho condições para levar a empresa, a fé, o casamento, os filhos, nada à frente. Então namorei, está tudo certo, estou de olho, está tudo direitinho. Descobri que pode ser essa pessoa. Então eu vou para a próxima fase, noivado. Noivado é um período que você já sinalizou que a pessoa pode ser a certa. Você ainda não tem muita certeza, porque ninguém tem, certo? Ninguém pode ter garantia de que vai dar certo até o fim. Que história é essa? As pessoas mudam ao longo do tempo. Mas agora você achou que é. Então você vai arrumar um jeito de descobrir onde você vai morar, quanto vai custar o aluguel se você não tem casa. Não tem casa e não tem dinheiro para pagar aluguel, vai morar onde? Aí vai fazer a casa em cima da casa do sogro. Você está entendendo? Quanto isso vai custar? Vai morar na casa. Como é que você mora na casa dos outros? Casou com a menina e vai morar na casa dos pais dela. Como é que você briga com ela? Morando na casa dos pais? Você vai falar com ela, fica quieto. A mãe dela fala, não, grita com a minha filha. Você fala, minha senhora, não se mete, que ela é minha esposa. Seu cunhado fala abaixo com mamãe. Como é que faz amor morando na casa dos outros? Pode ter nem uma sonoplastia. Vai acordar os outros? Aí tem que fazer Vai sair para tomar banho, parece. Você consegue entender isso? As pessoas precisam entender e de antemão descobrir o quanto custa. Porque se você não tiver o preço, inevitavelmente isso vai ser um desastre para você, uma vergonha para a sua família, uma desmoralização para o casamento como uma instituição. Pega o nome de Deus, né? E ainda coloca que foi Deus que não me deu condições de levar as coisas até o fim. Então, noivado, você precisa olhar todas as coisas, porque ainda dá tempo de dizer não. Está noivo? Não deu. Beleza. Mas agora você vai casar. Aí é um pouco mais difícil. Quando você namora e você briga, é mais fácil. Lembra da briga quando você namorava? Que você falava para ele assim, vai embora seu cachorro, você nervosa. Ele saía cantando pneu na bicicletinha dele, já ia ele correndo, e ela ia para casa chorando, nunca mais. Chega, estou cansada daquele nojento, daquele cachorro. E ele ia embora falando, essa mulher é tudo doida, essas pragas, essas mulheres, ninguém entende isso, acabou, quero saber mais dela não. Só que ele ia para a casa dele, e ela ia para a casa dela, chorando, chegava lá, desabafava, mamãe, aquele cachorro, isso, e ela, calma minha filha, calma. E ele falava para os amigos, não quero mais saber, rapaz, agora acabou. Dia seguinte, quem é que ia lá? Ele. Porque memória de homem cola com cuspe. Memória de mulher, não sei nem com que descola. Me ajuda aí. Tá certo, eu sei que cola e aí já era. Tá certo? E agora o que acontece? Ele vai lá depois mais calmo, ela também ainda está nervosa, deixou o recado
para a mãe dela que se ele chegar, ela não está. Aí a velha vai para lá mentir, ela não está. E ela está escondida atrás da cortina, na janela. Quando a mãe convence o namorado, o noivo, de que ela não está, que ele vai sair, ela aparece. O que você quer? Aí a velha mentirosa é abduzida do ambiente. E fica agora ela. O que você quer? Aí se ela aparecer, ele é fera. Ele fala assim: vem aqui, meu amor. E ela, E ele fala, aqui pertinho. Quando ele chega bem perto, ela diz, eu te amo. Ele diz, eu te amo. E ela, ai meu Deus. E agora a mãe é que está atrás da cortina, vendo tudo, lembrando. Porque a história sempre se repete. Ela é assim que vai acontecendo. Mas quando nós vamos nos casar, agora não dá mais para dizer para ele, vai embora. Embora para onde, se a gente mora junto? Agora nossas crises terão que ser vencidas a dois. É assim que funciona. Agora o preço ficou alto, caro demais para ser pago por alguns que não se prepararam para pagar tudo isso, para entender quando a sua individualidade parece que salta à frente do seu relacionamento, e os seus horários são os que têm que ser cumpridos, suas vontades são as que têm que ser feitas. Hoje eu trabalho muito com isso e vejo a maneira cuja qual as pessoas não têm habilidade. Tem algumas tarefas, por exemplo, em casa, que precisam ser executadas, mas não são nada agradáveis. Quantas mulheres aqui não gostam de passar roupa? Levante a mão, por gentileza. Isso, Deus abençoe a senhora. Baixa a mão. Quantas mulheres que não gostam de passar roupa, passa a roupa assim mesmo? Levanta a mão. Isso aí, a mesma que levantaram a mão antes. Porque você não gosta, mas tem que ser. Então pronto. Aí você, marido, já sabe que sua mulher não gosta de passar roupa. É uma tarefa que ela não gosta. Tá certo? E aí você então vira para ela e diz, meu amor, passa essa camisa. Aí você quer que ela fale assim, ô querido, muito obrigado, me dá essa. Não, ela vai pegar a mão. Ela vai pegar com um sorriso, com satisfação, mas ela vai fazer porque é responsável, sim ou não? Então não queira ela sorrindo, porque tem tarefa que é ruim. E quando ela estiver fazendo, cumprindo a tarefa, não passe perto. A Bíblia já diz, fugir da aparência do mal. Você sabe que a pessoa está fazendo algo que não quer, e porque ela pegou aquilo com o semblante ruim, parece que o camarada não tem juízo. Vai lá e ele passar perto enquanto ela está passando, para pegar outra coisa. Ela está ali, eu vou esfregar esse ferro na cara dele, já. Isso quando ele não, assim que ela entrega, ele não fala assim, quebrou sua mão? Custou alguma coisa? Ai, não pode. Você vai pedir seu filho para fazer alguma coisa, joga o lixo fora, ele não quer jogar. Eu não estou perguntando se você quer, eu estou falando para você jogar. Vai de cara feia, vai chorando, vai é só fazer que eu já estou feliz na vida. Se você não tiver habilidade, quando alguém for fazer algo que você pediu e não tiver com o semblante que você gostaria, sabe o que você faz? Deixa que eu faço. Não pode. Tem coisa na sua casa, tem coisa que você não vai gostar de fazer, mas tem que fazer. Quando o outro estiver fazendo, saia de perto. Minha mulher tem umas coisas que eu peço, eu sei que ela não gosta, mas eu tenho que pedir porque faz parte do processo. E quando eu peço e por fora, porque eu sei que ela vai ficar nervosa porque eu pedi, vai ficar nervosa enquanto estiver fazendo, e ainda vai ficar nervosa depois que terminou por um tempo. O que eu vou ficar fazendo ali?
arrumando encrenca. Então tem que saber quanto custa. Você, camarada, aprenda uma coisa. Se tem uma coisa que encanta uma mulher, é ver seu marido fazendo alguma coisa dentro de casa. Ó, já virei até profeta. Você consegue entender? Poxa. Ah, pastor, eu trabalho demais. Eu sei que você trabalha demais, não estou mandando você fazer coisa pesada, mas é importante, sua fêmea ver você às vezes trocando uma lâmpada, um troço pesado, pegar aquela escada pesadíssima de alumínio, sacudir ela assim, abrir embaixo de uma lâmpada, deixa o interruptor aceso quando você for trocar. Não é choque não. Isso, sobe naquela escada, se possível tira a camisa, passa um óleo, porque quando acender você vai ficar brilhando. E ela vai falar: nossa, ai, que homão. Você está rindo, mas o assunto é sério. Sabe o que acontece? A responsabilidade de nossa casa, do nosso casamento, da nossa felicidade, ela não está na mão dos outros, ela está na nossa. Eu só preciso saber o quanto custa. Quanto custa ter filho? Pensa. Criança, a Bíblia está escrito lá: filhos são herança do flecha na mão de valente, mas está assim de covarde, tendo filho. Quanto custa ter um filho? Custa primeiro dividir coisa que era sua com as crianças, os peitinhos da sua esposa. Era seu parque de diversão, agora é restaurante. A cama era só de vocês dois, agora tem outro lá. À noite você estava fazendo amor, você está cuidando das crianças. E as despesas, leite, fralda. E vai crescendo, vai melhorando. Começa a falar, é uma beleza. E agora? Tem que aprender a apanhar, tem que bater. A Bíblia diz mesmo: toda criança nasce doida, precisa apanhar para consertar. Está lá provérbio: a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Criança nasce doida, por que você melhorou? Aliás, você ainda é meio doido porque apanhou pouco, não é? Quem aqui apanhou, levanta a mão. Olha aí que beleza. Ninguém ficou maluco? Porque os pais batiam ou não batiam, principalmente a mãe. E não esquecia não, hein? Você podia sair de manhã, 8 horas da manhã com a sua mãe. Se você fizesse o que ela falou para você não fazer, ela falava com você assim: a hora que chegar em casa, você apanha. Você almoçou na rua, foi para isso, para aquilo, você falou: agora acabou, que ela esqueceu. Esqueceu? Você chegava em casa, ela ia te bater. Sim ou não? Isso, eu já falei isso aqui outra vez. Sua mãe falava com você: quer sair comigo, meu filho? Quer? Vamos lá na casa de Dona Cotinha. Você não vai pedir nada para comer, e você não vai comer nada na casa dos outros. Quer ir assim mesmo? Lá ia você. Quando você chegou na casa de Dona Cotinha, o que ela fez? Uma broa, botou na janela. Aqui tinha um cheiro que sua lombriga estava quase comendo a outra. E você está brincando no quintal, sua mãe conversando com Dona Cotinha. Quando a broa esfriava, o que Dona Cotinha falava? Vem cá, meu filho, quer comer um pedaço de broa? O que você falava? Quer não. Dona Cotinha, que conhecia o protocolo, falava o quê? Come que sua mãe deixa. Aí sua mãe olhava para você e falava como? Come. Come. Quer comer? Pode comer. E você falava: não quer não, não. Eu não gosto de broa não, senhora, não, porque apanhava. Porque filho requer atenção, sim ou não? Filho requer carinho, sim ou não? Filho requer respeito, sim ou não? Limite, sim ou não? Sim. Por que nós hoje, você é mais velho, se você entrar num ônibus, estiver sentado e entrar uma senhorinha, você faz o quê? Você levanta, porque está em tu.
Impregnaram isso. Chega uma mulher grávida, você levanta, chega. Vê se um adolescente desse de hoje em dia. Eles fingem que estão dormindo assim, ó. Custou para eles nos ensinar e nos trazer até aqui. Ô gente, as coisas não são fáceis não. Você pode hoje mudar a sua família por inteiro, porque depende de você saber quanto custa ter um filho que respeite você e a sua casa, e respeite a casa dos outros e as coisas dos outros. Tem uma mulher apaixonada por você? Pastor, queria que minha mulher fosse. Não dá para ser apaixonado por tu, cara. Não dá, tu é ruim demais. Tu é um ogro. Entendeu? Tu tem que ser gentil, amável, doce, mas macho. Porque hoje está tudo misturado. Hoje o cara é macho, mas não é homem, mas não é macho. Está difícil achar os dois adjetivos numa embalagem só. Pastor, o que é macho? Macho é o cara que gosta de mulher. Macho é macho, o cara do cerol. Até o lado feminino dele é lésbica. O cara gosta de mulher em toda instância. Mas às vezes não é homem, não gosta de pagar uma conta, não tem uma responsabilidade, não tem nada, só gosta de mulher. Já tem outros que são homem, trabalhador, honesto, decente, mas não é macho. A mulher fala que ele tem dor de cabeça, que ele não procura ela, e ele fala também que está muito perturbado, anda com as enxaquecas. Eu falo, Jesus, onde é que nós vamos parar? Quanto custa ser uma sogra? É que é muita coisa, não dá para me falar tudo. Quanto custa? Você sabe o que é uma sogra? Uma sogra é um oráculo. Ela é a detentora do conhecimento, entendeu? Lembra da feiticeira, do He-Man? Ela era a sogra, entendeu? Mas deixa eu falar uma coisa para a senhora, oráculo. Só dê palpite quando for acionada, entendeu? Se ninguém for no seu palácio, cala essa boca da senhora, pelo amor de Deus. Porque, pastor, meu menino está tão magrinho depois que casou. Quantos anos tem seu menino? 37! A senhora deve ser mãe de Peter Pan, meu Deus do céu. As pessoas não sabem o quanto custa. O quanto custa ser um cunhado, o quanto custa ser um marido, o quanto custa ser um sogro, o quanto custa ser um filho, o quanto custa ser um pai. As pessoas esqueceram de olhar quanto custa esse negócio para levar essa proposta. Jesus falou, olha, se quiser ser meu discípulo, tem que fazer isso. Se quiser casar e formar uma família, tem que fazer tudo isso e mais um montão de coisa que eu não consigo falar aqui. Então você tem que ir para casa para procurar conversar com seu marido. O que a gente precisa para melhorar nosso relacionamento? Sentar, conversar, orar junto. Pastor, agora tem que separar. Não tem. Eu não posso mudar seu passado. Eu só posso influenciar seu futuro. O que aconteceu, aconteceu. Agora pega essa mulher mesmo que você já pegou, não pegou? Foi o que deu para arrumar para tu. Tu queria uma melhor, mas aí a melhor foi para outro. Para você sobrou essa. Você achou que ela era anjo que voava? Pois é, ela voa, mas é numa vassourinha. Isso aí. Você achou que ele era um príncipe? Pois é, o príncipe caiu no caminho. O cavalo chegou sozinho, monta nele e vai embora. Vambora. Porque a proposta bíblica é que você seja feliz, se realize. Mas você só vai fazer isso se você for alguém responsável. Não dá para ter uma vida boa com um nível alto de negligência. Você não vai ser perfeito para acertar tudo, mas pelo amor de Deus. Esse dia o cara me contou uma história dele e aí falou comigo assim: pastor, o senhor consegue ver aí onde eu errei? Eu falei: irmão, eu estou tentando achar onde tu acertou, porque você errou foi tudo. Então não pode. Eu criei isso na minha mente depois que eu me tornei pastor. Porque antes, David, sabe o que acontecia? Eu passava por aqui pelas outras igrejas, pregava, mas eu não via o resultado. Eu pregava e ia embora. Faz 10 anos que eu me tornei pastor de igreja. Agora eu prego e fico vendo o resultado na vida das pessoas que eu prego. Gente, é muito baixo. O povo vai morar no céu, mas vai sofrer.
O cara chegou lá com uma mulher que tinha casado 5 vezes. A dona casou 5. E ele achou que ele ia ser o último homem da vida dela. E ela não era nem tão bonita não, Davis. A carcaça não era assim não. Ela tinha uma postura. Tem hora que eu acho que eu não sou pastor, Davis. Aliás, eu fico me perguntando como é que você me convidou. Eu acho que é só amizade mesmo, pena. Vamos chamar o Cláudio. Não tem lugar para pregar, prega aqui. Porque a maioria de nós vai morar no céu. Quem aqui vai para o inferno, levanta a mão. Ninguém vai, mano. Vai todo mundo para a glória. Agora vai viver nessa vida de mãozinha, nada com... Entendeu? Com Satanás, com uma vida difícil, sofrida. Aí morre e vai para o céu. Pô, não dá para andar com Jesus aqui? Escolher umas companhias legal, ter mais responsabilidade, onde você vai colocar seu dinheiro, sua fé, sua intimidade, com quem seus filhos andam, com quem seu cônjuge anda, levar uma vida mais assim? É isso, eu vim aqui falar isso com você. Não posso mudar a sua vida não, quem pode é você. E Deus está afinzão de que você seja feliz. Vá se divertir, rapaz, porque a morte está chegando. Qualquer hora dessa alguém fala que você morreu. Nossa, novo, né? Pois é, morre novo, não morre velho. Morre burro, morre inteligente. Morre rico, morre pobre. Todo mundo morre, a morte é democrática, a morte. Então você fica de pé, porque o tempo acabou. Fica de pé aí rapidinho. Faz para parecer que estava bom. Valeu. Fecha seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Os anjos já subiram aqui para ministrar o louvor. Fecha seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Tá certo? Acabar o culto, vai embora. Porque tem outro culto, não é isso, irmão? Isso aí, então some. Brincadeira, viu? Feche seus olhos. Eu quero fazer uma perguntinha muito simples. Porque eu aprendi que essa diversão, essa felicidade, ela não é loucura. Ainda que pareça. A nossa fé, o nosso estilo de vida, loucura, ele é perfeitamente possível. Aquilo que você está fazendo aqui durante esse período de culto, sorrindo, esquecendo muitas vezes, ou tendo aliviado um pouco a sua dor, a sua vergonha, a sua tristeza. O culto está acabando, ele vai acabar. Daqui a 5 minutos ele encerra. O pastor Davidson não pode ir com você. Eu não posso ir com você. Mas tem alguém aqui que pode. E esse alguém é Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Eu não posso decidir por você. O pastor Davidson não pode decidir por você. Quem decide é você. Talvez você não queira voltar porque alguém te feriu, alguém te machucou, e sua decepção com um de seus irmãos, seja ele biológico ou aquele que estava perto de você, feriu você e quebrou o seu relacionamento com o Pai. Se você hoje quer voltar para Jesus, se você quer recebê-lo hoje pela primeira vez, só se você quiser, levante sua mão e eu quero orar por você. Você merece ser feliz. Você merece sair daqui com Ele. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, eu quero te agradecer por essa noite, por este culto, por nossa casa, por nossa família, por essas pessoas que aqui estão retornando os teus caminhos, te recebendo, ó Pai, pela primeira vez. Toma cada uma delas em tuas mãos e que o teu nome, ó Pai, esteja sobre o dela e o nome delas esteja sobre o teu. Que a partir de hoje, ó Deus, elas andarão em comunhão com o Senhor e trocarão essa decisão apenas por uma coroa de glória no teu reino. Toma a sua casa, a sua família, e que eles possam ver a luz
que brilhou para elas. Pelo poder do nome de Jesus, recebe os teus filhos, as tuas filhas, em nome de Jesus. Te dou graças, ó Deus, por todos nós, e que tenhamos a consciência, o entendimento do preço que precisamos estar dispostos a pagar, não por nossa salvação, porque o preço é de sangue, era alto demais para que pudéssemos pagar, mas o preço de aceitarmos isso com dignidade, de bebermos do cálice da salvação, de honrarmos o teu nome. Toma nossa casa e a nossa família, somos casados para sempre, ó Deus. Nossos filhos são heranças do Senhor, não criamos filhos para perdê-los para o mal. Abençoa, ó Deus, a nossa casa, a nossa família, é o que nós te pedimos nessa noite. Recebe os teus filhos, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, pastor Deus? Amém.